Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Conforme todo mundo vai se juntando à sala, eu vou é, apresentar quem está liderando essa conversa, agradecê-los por estarem aqui e acho que a gente vai ter uma conversa muito bacana sobre como reportar leis na Amazônia e todas as nuances que isso envolve. Então, a primeira pessoa que eu vou apresentar para vocês é o Yuri Potter. Ele é repórter freelancer com publicações em jornais do Brasil e do exterior. O Yuri, ele já foi fellow por 2 anos do Rainforest Investigations Network, do Pulitzer Center. Investigou pistas clandestinas e narcogarimpos na Amazônia. O Yuri também é coautor do Amazônia Minada, que é uma plataforma bem bacana que ele vai nos contar um pouquinho mais ao decorrer dessa conversa. O Cláudio Almeida é engenheiro agrônomo pela UFRRJ, mestre em sensoriamento remoto pelo INPE e doutor em geomática pela Universidade Montpellier, com 32 anos de experiência em mapeamento de mudanças na cobertura e uso de terra nos biomas brasileiros. Desde 2018, ele atua como coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR no INPE. O Lalo de Almeida é fotojornalista, trabalha há 30 anos na Folha de São Paulo, focando em questões socioambientais, especialmente na região amazônica. Seu trabalho de longo prazo, Distopia Amazônica, que documenta o modelo de ocupação predatória da região, foi premiado no World Press Photo em 2022. E, finalmente, Vinícius Fassini é repórter há 20 anos, com passagem por O Globo, Época e Correio Brasiliense. Atualmente, ele é repórter especial na Folha de São Paulo, como correspondente de jornal na Amazônia. Ao longo de sua carreira, Vinícius venceu 30 prêmios de jornalismo. Então, assim, é uma bancada de peso, e vamos pular para a nossa apresentação. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Oi, posso começar, Fernanda? Por favor, Yuri. Opa, boa tarde a todos, todo mundo aí depois do almoço. Muito obrigado pela Fernanda, o pessoal do Pulitzer pelo convite. Bem bacana sempre a gente poder explicar um pouquinho, né, do nosso trabalho e também ouvir os colegas, né, sobre como eles estão fazendo trabalhos na Amazônia. Eu vou falar um pouquinho sobre como investigar. Como eu fiz minhas últimas investigações, né, muitas delas eu utilizei dados georreferenciados, né, só para ser bem resumido aqui, né, o que seriam dados georreferenciados? São dados que têm informações sobre localização geográfica, né, uma longitude e latitude ali. Né, acho que, a grosso modo, a gente poderia resumir assim. Eu não vou me estender muito, porque senão aí o Cláudio depois vai ter que ficar me corrigindo, porque ele que é o especialista nisso. É, mas basicamente esses dados eles podem ser, por exemplo, eu coloquei ali alguns exemplos, né? Tem o Terra Brasilis, que tem informações, tem os dados do INPE que a gente pode baixar, pode visualizar ali, tem plataformas de visualização. Map Biomas também tem uma série de informações georreferenciadas. E eu coloquei também na foto ali o Amazon Mining Watch, que é uma iniciativa do Pulitzer que eu contribuí, né, que basicamente utiliza inteligência artificial para detectar garimpos de ouro na Amazônia, né? Então, se você olha ali naquela foto, naquela imagem, né, todos os pontinhos amarelos são garimpos de ouro, são desmatamentos por garimpos de ouro. Né? Os dados referenciados podem ser qualquer coisa, pode ser uma foto que tenha uma foto de uma localidade que tenha as informações exatas da localização. Pode ser uma informação, por exemplo, o pessoal do INPE trabalha bastante com os dados de desmatamento, né? Tem o DETER e o PRODES aí, que são muito conhecidos. Tem outros dados públicos que são possíveis de acessar, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração tem dados sobre processos de mineração, e eles são georreferenciados, ou seja, você tem ali um processo de mineração, por exemplo, de exploração de ouro da Vale, né, e no estado do Pará, você tem a localização exata, né, daquela mina, né, do polígono que representa o processo de mineração.
Isso aí são alguns exemplos de dados referenciados. Pode passar para a próxima, Fernando, por favor. Boa parte do meu trabalho recente, assim, nos últimos, sei lá, 6, 7 anos, tem sido pegar esses dados, né, e analisar eles de uma forma jornalística, né? Um passo bem simples ali é pegar esses dados referenciados e ver e bater com a legislação ambiental, né? Aí tem projetos de lei, leis em vigor, pareceres da AGU, né, que são bem importantes também, portarias interministeriais e uma série de medidas legislativas. E basicamente é fazer isso para tentar ver se as coisas estão funcionando de maneira correta, né, como deveriam funcionar. E principalmente quando se trata sobre a Amazônia, né, sobre assuntos ambientais, é muito comum que as coisas não estejam funcionando como deveriam funcionar, né? Acho que um exemplo bem claro e bem grande é mineração em terras indígenas. A Constituição Federal de 88, de certo modo, ela proíbe qualquer tipo de exploração econômica em terras indígenas, né? Ela diz que isso só pode ser feito a partir de uma lei aprovada pelo Congresso, coisa que não existe. Então, hoje é proibido. E, apesar disso, a gente iniciou um trabalho, acho que em 2020, 2019 para 2020, com o InfoAmazônia, que é um mapa chamado Amazônia Minado, que ele cruza dados da Agência Nacional de Mineração, né, são dados georreferenciados, com dados georreferenciados da localização das terras indígenas e também das unidades de conservação e proteção integral da Amazônia, né? E basicamente esse cruzamento de dados você vê ali o que está se sobrepondo, né? Quais são os processos de mineração que estão sobrepostos, até vamos especificamente para terras indígenas. Eu acho que eu fiz esse slide, eu acho que na terça-feira. Havia 1929, não, desculpa, eu coloquei 1000 processos, não, 1929 processos de mineração sobrepostos a terras indígenas na Amazônia Legal. São todos ilegais, né? Porque se a Constituição proíbe, e ainda assim eles existem, né? Muitos deles, dezenas deles, a gente já fez reportagens sobre isso, são aprovados pela ANM, né? O que é um absurdo, né? Assim, então, esse aí é um exemplo jornalístico, né? Porque é uma base de dados, ela está aberta, qualquer jornalista pode acessar o Amazônia Minada, né? E aí há outras reportagens ali, porque você tem dados de quem são as empresas responsáveis por esses requerimentos, muitas empresas são estrangeiras, né? Ou pessoas também, por exemplo, quando é garimpo, né? Pode estar, muitos processos estão em nome de pessoas físicas. Então, esse aí é um exemplo de como a gente pode cruzar dados referenciados, né, com a legislação para tentar encontrar histórias, né? Podemos passar para a próxima. Um dos objetivos, né, assim, além de mostrar isso, né, mostrar esses problemas, a gente tem que mostrar também, eu acho que para o leitor fica mais claro ainda quando a gente mostra o impacto, né, quando há algum tipo de negligência à legislação ambiental. Teve duas reportagens, uma sobre narcogarimpos e uma que eu publiquei na Dot Valley recentemente, especificamente sobre a área de proteção ambiental do Tapajós, a APA do Tapajós, que fica em Itaituba. Ela é a unidade de conservação mais desmatada do Brasil, né, mais desmatada da Amazônia também, e por ser uma unidade de conservação de uso sustentável federal, qualquer tipo de atividade, o licenciamento, a atividade econômica, né, de exploração, ela precisa passar por uma aprovação do órgão que faz a gestão dessa unidade. No caso, como é uma unidade de conservação federal, é o ICMBio, né? Então, todo licenciamento deveria passar, licenciamento ambiental deveria passar pelo ICMBio, né? Deveria ter o aceite do ICMBio. O ICMBio não faz o licenciamento, mas ele tem que aprovar, seja pelo licenciamento feito pelo órgão da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará ou um licenciamento feito pelo IBAMA. Tudo tem que ter o aceite do ICMBio. Isso não acontece, né? Essas duas reportagens que a gente fez, a gente encontrou uma série de problemas, né? Garimpos que pertencem a pessoas denunciadas por tráfico de cocaína, tiveram autorização da ANM e uma série de outros problemas que a gente expôs nessas duas matérias, né? Só para a gente ter uma noção aí, nos últimos 5 anos, a APA do Tapajós, que é a mais desmatada do Brasil, ela perdeu, acho que é equivalente a 70 parques do Ibirapuera, né? Então é um impacto bem grande ali, visível, né? Vamos passar para a próxima, por favor. E um outro objetivo, acho que quando a gente está, acho que em qualquer apuração jornalística, né, um outro objetivo é sempre tentar entender como é que funciona toda a cadeia, né? Se tem alguém explorando
numa ponta ali na Amazônia, né? Seja madeira ilegal, minério, é, ou grilagem de terra também, é que significa que numa outra ponta tem alguém comprando, né? Existe uma cadeia aí. Especificamente para mineração, né, a gente tem ali algumas ferramentas que permitem que a gente consiga fazer traçar o caminho desse ouro, né? É, quem é o comprador final. Não é tão simples, né? Às vezes a gente precisaria acessar um documento ou outro que está sigiloso, porque é uma investigação que está em curso, ou alguma denúncia do Ministério Público que também ainda não está aberta. Às vezes a gente dá um pouco de sorte, né? Tem um caso específico que a gente publicou na Repórter Brasil, que foram empresários de Nova York, né? Dois norte-americanos tentaram viajar com, acho que 35 quilos de ouro de Manaus, na bagagem de mão. Eu não sei o que vocês levam na bagagem de mão, eu nunca levei 35 quilos de ouro. E aí eles tentaram levar esse ouro só que a Polícia Federal acabou apreendendo o ouro, né? E começou um processo a partir dali, e a gente teve acesso a parte desses documentos no Brasil, e esses sócios norte-americanos também brigaram. Teve um outro processo que surgiu um ano depois, porque eles brigaram na justiça em Nova York, né? Então a gente juntou ali informações desses dois processos e a gente conseguiu traçar o caminho desse ouro, né? Basicamente, as análises aqui no Brasil mostraram que o ouro que eles tentavam exportar, né, levar para Nova York, era um ouro que tinha sido extraído da terra indígena Munduruku. Eles diziam que era a documentação que eles apresentaram é que era ouro de joia derretida, né? Mas aí a Polícia Federal analisou ali ó, a composição química do ouro e encontrou traços de mercúrio e uma série de outros elementos que indicavam que saiu da região do Tapajós, especificamente da terra indígena Munduruku, né? E o processo em Nova York acabou mostrando que eles compravam ouro, refinavam parte em Nova York e parte numa refinaria na Turquia. E aí a gente consegue traçar o caminho completo, porque essa refinaria da Turquia, ela tem ainda certificados internacionais que permite a ela vender minério para qualquer empresa no mundo, né? Especialmente empresas listadas em bolsa de valores. Por exemplo, muitas empresas listadas na bolsa americana só compram minério, né? Por causa também de alguns acordos que ocorreram, eles só compram minério de empresas que têm esse certificado, né? Então a gente conseguiu traçar que o ouro que eles compravam vai para uma refinaria que, por exemplo, vende ouro para Tesla, para Apple, para Dell, enfim, uma série de empresas de tecnologia gigantes, né, globais, que a gente usa aparelhos provavelmente ali. Então, eu acho que isso é uma parte interessante porque a gente consegue pressionar a outra ponta, né? Chegar com essas empresas e perguntar, olha, você sabe que você está comprando ouro dessa refinaria que lida com o ouro suspeito, né? E muitas vezes essas empresas são tão grandes que elas ignoram a gente. Mas às vezes, né, em alguns casos, em reportagens recentes, até nos últimos 2, 3 anos, algumas empresas acabaram dando uma resposta positiva, né? Por exemplo, foi o caso da Apple, uma vez, com relação a uma refinaria brasileira, né? Depois de uns 2 meses ali de e-mails e trocas de informações, eles mandaram uma resposta apropriada, dizendo que, ó, estamos cortando esse fornecedor da nossa lista. E a outra foi a Dell, por causa de um outro fornecedor, um outro fornecedor belga, que está investindo na maior refinaria de ouro que acabou de ser construída em Belém, né? Aqui no norte do país. Então, quando acontece isso, né, é raro, né, porque é um impacto bem bacana, assim, a gente comemora bastante. Mas acho que basicamente é isso, acho que acabaram meus 10 minutos. Obrigada, Yuri. Obrigada por apresentar. Eu lembro todo mundo que vocês podem enviar perguntas, para os apresentadores a qualquer momento, usando tanto o botão de Q&A como a nossa conversa. E agora eu passo a palavra para o Cláudio. Olá, boa tarde a todos. Também eu começo agradecendo o Pulitzer pela oportunidade, né, por esse convite para estar aqui conversando com vocês. Para a gente é um prazer enorme poder estar dividindo esse espaço aqui. Eu até, quando eu coloquei esse slide, eu fiquei até um pouco constrangido. Eu falei, pô, eu vou falar de contar história no meio de um monte de jornalista que domina isso, eu vou estar falando de rezar o Padre Nosso para o vigário. Mas, no fundo, isso é um pouco mesmo assim, o que é tudo isso, né? Tudo que a gente
diz respeito ao nosso desenvolvimento, né? Desde que a gente passou lá pela Revolução Cognitiva, há mais de 60 mil anos, é contar história. É isso que a gente vem fazendo, é isso que o jornalismo faz, né? É isso que a literatura faz, é isso que o teatro faz, né? É sempre contar uma história, e essa história ela é sempre contada a partir de um ponto de vista, né? A partir de uma perspectiva que quem está contando a história tem, né? Eu trabalho bastante com a questão de análise de paisagem, né? E na análise de paisagem a gente tem uma máxima que quer dizer que não existe história e nem paisagem sem um ponto de referência, né? Então é a partir daquele ponto de referência que você está contando aquela história, né? O próximo, por favor, Fernando. E na cartografia, né, na produção de mapas, isso também vale, né? Você está contando uma história, alguém está contando uma história de algum evento, está representando uma história a partir de uma perspectiva, né? Porque o mapa, o que que é? O mapa, ele é uma representação de alguma coisa. Você pode estar representando, como está aqui, representando os países, né, distribuídos no globo, você pode estar representando ocorrência de uma doença, área de vegetação, de desmatamento, enfim, você está criando uma representação, você está contando uma história, né, a partir daquela referência ali. Então, a gente tem que estar sempre atento a essa referência. Quem está construindo aquele mapa, que história que essa pessoa está querendo contar. Então, quando você olha um mapa, esse mapa ele pode ter sido produzido com a melhor das boas intenções, né, mas ele pode trazer na sua essência uma deformação, uma visão própria que pode complicar, né? Por exemplo, esse mapa que a gente está observando agora, né, esse mapa mundo, ele é feito em cima de uma projeção que a gente chama de projeção Mercator, né? Porque, na verdade, a Terra, a gente sabe, ela é uma coisa, um esferoide próximo aí de uma esfera, né? E ao tentar representar isso de maneira plana, você sempre vai ocorrer em deformações. Especificamente essa projeção que foi utilizada para construir esse mapa, a projeção de Mercator, ela cria uma deformação maior, né, quanto mais distante da zona central, quanto mais distante aí do Equador, mais deformado está. Então, por exemplo, esse mapa aqui, o que acontece? Se a gente olhar a Groenlândia e olhar a África, elas parecem coisas mais ou menos equivalentes, né? O tamanho das duas são mais ou menos equivalentes nesse mapa. Só que a do Groenlândia tem 2 milhões de quilômetros quadrados e a África tem 30 milhões de quilômetros quadrados. Você está falando de uma coisa que tem 15 vezes o tamanho da outra, mas nesse mapa elas parecem praticamente a mesma coisa, né? Então, isso é complicado e, ao mesmo tempo, você tem que ter esse cuidado de olhar para essa questão, né? E escolher também, ao construir um mapa, você tem que se ater a isso, se ater como é que você vai representar essas coisas diferentes para que você não crie grandes distorções ou que pelo menos fique claro para o seu leitor, para quem está olhando para aquele mapa, essa distorção que existe ali, né? Senão você corre o risco de dar uma visão que tem só a partir daquele ponto de vista e muito diferente de um outro ponto de vista. O próximo, por favor. O INPE, ele tem contado essa história, quer dizer, a gente vem contando a história, mais especificamente nos últimos 35 anos, a história do desflorestamento na Amazônia. A gente começou produzindo somente, o PRODES era somente para a Amazônia, depois a gente foi expandindo, hoje a gente faz esse mapeamento para todo o Brasil, né? Mas independente do bioma que a gente está trabalhando, né? Essa história ela é contada, a gente tenta representar com a maior fidedignidade possível esse dado, né? E a coisa que dá maior confiança nisso é justamente a nossa transparência, né? Quando você fala de mapa, né? Quando você fala de contar, é como quando você está trabalhando numa reportagem, você ter aquele dado que você pode compartilhar das suas fontes lá, não a fonte em si, mas a reportagem que você construiu, né? Como o Yuri mostrou, ele fez a partir dos dados da Agência Nacional de Mineração, né? Os dados de desmatamento que o INPE produz, ele fez isso a partir de um conjunto de imagens de satélite, as imagens Landsat, imagens Sentinel,
quais são as datas, onde que estão esse dado, né? E além de mostrar isso, de dizer da onde que vem, a gente torna isso explícito, né? Espacialmente explícito. Então, cada área de desmatamento que existe em qualquer lugar da Amazônia, né, ela é totalmente transparente para a comunidade, qualquer um pode saber da onde está vindo aquele dado de desmatamento, né, qual foi a origem que aquilo, qual a imagem que a gente usou para construir aquilo, qual foi o processamento que construiu, né, e ela está disponível. Você pode baixar essa informação, como o Yuri falou, né, e trabalhar essa informação no seu micro para checar se aquilo que que o INPE está informando condiz ou não com a realidade. O próximo, por favor. E além de você ter aquele mapa inicial, né, uma coisa que é muito importante ao contar essa história, né, ir além do mapa, ir além daquela primeira imagem que mostra aonde está ocorrendo o fato que você quer espacializar. Né? Além de dizer isso onde, é legal, você tem que dizer também quando está isso. Porque quando você olha o mapa lá da Amazônia, hoje tem 700 mil quilômetros quadrados desmatados em toda a Amazônia. Então, mas aonde que estão esses 700 mil? Está aqui, está no Pará. E quando que isso aconteceu? Então, você tem uma complementariedade. Todo mapa, né, ele normalmente, você para ter uma completa interpretação, para você realmente entender e fazer uma análise mais acurada daquela informação, você tem que ter essa complementariedade. Aquele mapa, ele vem de que janela temporal que você fez. Esse mapa representa o período de 1988 a 2023. Ok. Não, esse mapa representa de 2000 a 2005. Né? Uma coisa que a gente está sempre sendo questionado, às vezes na imprensa, o pessoal compara muito essa coisa, o dado de desmatamento desse ano está maior que o ano passado. Você tem que sempre buscar uma janela que seja equivalente para poder fazer essa comparação. Se você não faz uma comparação de coisas iguais, ela sempre vai ter coisas com um viés de comparação. Então, acho que isso que você tem que ter certos cuidados ao usar o mapa, né, ao construir o mapa e ao ler o mapa que lhe vem à frente. Outras coisas que a gente também sempre é importante você ter na hora de construir o mapa e ter cuidado com isso, qual o tamanho daquele elemento que você quer representar. Se a gente for falar, por exemplo, eu quero mostrar os desmatamentos daquele ano e colocar o mapa da Amazônia inteiro, não vai aparecer praticamente nada. São pequenos pontos, ainda que o desmatamento na Amazônia fique em 10 mil quilômetros quadrados, mas quando você mostra um mapa que tem 5 milhões de quilômetros quadrados, 10 mil quadrados dentro daquele universo de 5 milhões, ele se dilui completamente. Então, você tem que, ao construir esse mapa, você tem que ter certo cuidado para dizer, olha, aquilo que eu quero representar, aquilo que eu quero mostrar para a comunidade, nessa escala de visualização, nessa escala que eu estou colocando a informação para o meu leitor, ela vai ser visível, esse leitor vai ter capacidade de avaliar isso, né? Então, acho que de maneira geral, eu quis dar uma pincelada bem rápida, mostrando realmente assim, essas preocupações. Você tem que ter o que você está representando, né? A região que você está representando, né? As escolhas que você fez para construir aquele mapa vai contar uma história, né? E você tem, quem está lendo isso, tem que estar atento a se por aquela história que está sendo contada, ela tem algum viés ou não tem, né? Ou aquele viés ele é aceitável dentro da realidade que você está trabalhando. Eu fico à disposição para a gente continuar a conversa depois. Obrigado. Muito obrigada, Cláudia. Passo a palavra para o Lalo. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bom, eu vou falar um pouco aqui do projeto que eu fiz com o Vinícius, que chama Cerco às Aldeias, que foi uma série de reportagens que a gente fez na Folha de São Paulo para mostrar os impactos do garimpo dentro das terras indígenas. A ideia era justamente, bom, tendo esses dados e as imagens de satélite, tudo isso que foi falado aqui, era a gente pegar tudo isso, ver quais eram os territórios mais impactados pelo garimpo e chegar nessas comunidades e mostrar ali o dia a dia delas e como isso estava afetando
os lugares. A gente estava com essa ideia desde 2022, mas aí fomos indo, tentando viabilizar, e quando chegou começo de 2023, veio a emergência sanitária dos Yanomami, e a gente acabou indo para lá para fazer a cobertura, enfim, aquela cobertura do dia a dia, da notícia em si, da emergência sanitária. E quando a gente chegou lá, enfim, como havia sido decretado isso, o acesso ao território tinha sido, vamos dizer assim, bloqueado, estava super controlado, e a nossa ideia, que era chegar ao território, foi por água abaixo. A gente não conseguia nenhum acesso para chegar dentro das aldeias. Então a gente ficou pensando, como é que a gente vai contar essa história dramática sem conseguir acessar os territórios? E aí a gente começou a comer pelas beiradas, nesse caso, literalmente pelas beiradas, e fomos procurando essas histórias. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi, bom, as crianças estão chegando, as em estado mais grave, estão chegando e estão indo para o hospital. Então vamos no hospital mostrar a situação delas. E aí essa primeira foto é desse hospital infantil Santo Antônio, e a situação estava dramática, chegavam todo dia, às vezes dezenas de casos de crianças nessa situação, e a gente, desde o começo, já percebeu que o nosso grande desafio ia ser, bom, a gente vai ter informações a conta-gotas, porque a gente não vai conseguir acessar a terra indígena, e também, em termos de imagem, para mim era um desafio, porque, ao mesmo tempo que eu queria mostrar o drama da situação, eu também não queria expor demais as pessoas, né? Fazer uma coisa o mais respeitoso possível. Lógico que aqui, no caso do hospital, teve um tradutor que falava, explicava o que a gente estava fazendo, etc. Mas, mesmo assim, tentar expor o menos possível, mas também, ao mesmo tempo, sem perder essa dramaticidade da história, a importância da história e tal. Então, isso sempre foi uma linha tênue que acompanhou o projeto o tempo inteiro, a gente dosando essas coisas, né? Era uma preocupação constante. E aí, pode passar para a próxima, por favor? Uma outra coisa que a gente fez, quando começou a desintrusão dos garimpeiros, que talvez tenha sido uma das coisas mais, vamos dizer assim, perigosas que a gente fez, foi que a gente foi nesse porto clandestino, que chama Porto do Arame, e a gente pegou essas pessoas saindo. Eram centenas de pessoas, de garimpeiros saindo, e lá já deu para ter uma noção de o perfil dessas pessoas, quem eram essas pessoas que estavam dentro da terra indígena. Então, a maioria maranhenses, muita gente mais velha, e deu para perceber que quem fazia a logística era um pessoal mais barra pesada. Eu estou mostrando essa foto porque, no final, eu vou contar uma história que, mais ou menos, eu acho que explica muito da situação desse fluxo de garimpeiros que fica transitando pelas terras indígenas brasileiras. Pode passar para a próxima, por favor? E, apesar de essa primeira parte do Yanomami não fazer parte da série em si, do Cerco às Aldeias, ela tem tudo a ver com esse trabalho. E eu acho que foi também um catalisador para essa série. O primeiro capítulo da série foi na terra indígena Kayapó, que é essa primeira foto, que era a terra indígena mais impactada pelo garimpo. E a gente teve sorte que, quando a gente chegou, a gente foi em duas aldeias nessa região mais afetada pelo garimpo, que foi a Gorotiri e a Turejan, que é dessa foto, que, quando a gente chegou lá, estava tendo a posse do novo cacique, que já estava com um discurso mais, vamos dizer assim, uma tentativa de mudar um pouco essa dependência que eles têm do garimpo, porque lá você vê uma relação muito forte entre os indígenas e os garimpeiros. Eles dependem há muitos anos dessa renda do garimpo. Quando você chega nessa aldeia na Turejan, que é uma aldeia que está totalmente cercada pelo garimpo, os garimpos estão assim a poucos metros das casas. Você atravessa uma ponte sobre esse Rio Branco, que já está todo contaminado, esbranquiçado, aquela contaminação típica de garimpo. Tem um pedágiozinho com cartaz com o preço das coisas. Se que passar aqui IPC é R$2.000, trator é 500, moto é 50, caminhonete é 300. Enfim, eles têm essa relação antiga com o garimpo. E nesse momento que a gente chegou lá, estava esse cacique novo assumindo, com o discurso de tentar mudar isso, né? Tentar voltar para as roças, tentar voltar também, muitos falando do crédito de carbono, que também para eles era uma coisa meio nebulosa, e ainda é. Enfim, foi super interessante. Depois a gente foi para terra indígena Munduruku,
que a gente achou que seria mais fácil acesso, porque por conta de todas essas lideranças que existem e que são muito se opõem muito ao garimpo, né? E a gente teve muita dificuldade, a ponto de a gente chegar em Jacareacanga com aparentemente tudo certo, aí tiveram reuniões entre as lideranças que, num primeiro momento, falaram: vocês não vão na terra indígena. E depois de algumas discussões, uma das lideranças, falou: não, eu levo vocês. E a gente acabou indo para a aldeia Catô, subindo o rio Cabitutu, que é um rio que já está todo impactado pelo garimpo, e você, ao longo desse rio, subindo esse rio, você vai vendo não só os garimpos, né, mas como as aldeias estão próximas do garimpo. E nessa aldeia Catô, chamou muita atenção que a convivência entre os indígenas e os garimpeiros, pode passar para a próxima, por favor, é muito estreita. Ó, esse é o rio Cabitutu. E as crianças ficam tá vendo um barco de garimpeiro atrás passando, carregando coisas, crianças se banhando nesse rio super contaminado. E uma das coisas que acontece é que, né, uma das teorias prováveis é que, como tem muitas crianças lá com problemas neurológicos, seria pela contaminação de mercúrio por conta de toda essa região contaminada. Os rios estão contaminados, consequentemente os peixes que eles se alimentam, etc, etc. E ali também a gente teve que tomar muito cuidado, porque como os garimpeiros estão no dia a dia da aldeia, eles usam posto de saúde para se tratar da malária, usam o Wi-Fi do barzinho, da merceariazinha que tem ali. Eles ficavam sempre assim com, né, a gente ali, enfim, documentando tudo aquilo, e eles com o pé atrás, a gente tinha um certo desconforto. E a gente também aqui teve esse desafio também de não expor demais, por exemplo, as lideranças que acompanharam a gente nisso, para não deixar eles, né, numa situação, enfim, perigosa, e as crianças também, né, de documentar. Pode passar para a próxima, por favor? E as crianças também, nesse caso, é uma menina que tem problemas neurológicos, também de não expor, quer dizer, sempre aquela ideia de, bom, vamos contar o drama, contar a história do melhor jeito possível, porque eu acho que essa é a nossa função, né? A nossa, vamos dizer assim, o melhor que a gente pode fazer por essas pessoas é contar a história deles do melhor jeito possível, mas ao mesmo tempo com o cuidado de, né, preservar também, enfim, fazer do jeito mais respeitoso possível. Pode passar para a próxima, por favor? Como a gente achou que a gente não ia mais para a terra indígena Yanomami, porque a gente não conseguia autorização do governo, depois de dezenas de e-mails e passados 8, 9 meses, que eram um dos objetivos da série, a gente falou, bom, vamos então para a terra indígena Sararé, que é no Mato Grosso, num território menor, uma terra indígena muito impactada pelo garimpo. Em 2023 foi a segunda terra indígena que mais teve alerta de garimpo, segundo o IBAMA. E a gente chegou lá e foi interessante, porque a gente primeiro conversa sempre com as comunidades e tal, e no final a gente falou, bom, vamos visitar, tem um posto da FUNAI, vamos visitar o posto da FUNAI e ver o que eles falam. E quando a gente chegou no posto da FUNAI, ele fica localizado numa área que está a 1 quilômetro do garimpo. Você fica ouvindo a música do cabaré, você ouve as PCs trabalhando, e ali no posto da FUNAI tem um agente de fiscalização, 2 mais administrativos e 4 policiais da Força Nacional. E 1.000 garimpeiros trabalhando nesse garimpo que chama Fofoquinha. De vez em quando tem umas operações que vem pessoal de fora e tal, mas na maior parte do tempo fica essa equipe ali que mais ou menos não consegue fazer muita coisa, porque, né, imagina, 5 pessoas contra 1.000. E aí eles propuseram, falaram, não, a gente leva vocês para ver uma região que já não tem mais operação de garimpo, mas que vocês podem ver o impacto disso. Foi feita uma operação há poucas semanas atrás, então vocês só vão ver a destruição. Aí a gente foi com eles, quando chegou lá, para surpresa deles também, estava o garimpo já funcionando de novo, tinham várias PCs queimadas, e num oasizinhos que tinha sobrado de mata, tinha um cabaré funcionando. A gente chegou lá, eram 2 barracões assim, com 8 barraquinhas, e no outro barracão um bar com um palcozinho para pole dance, todo improvisado de madeira, e as 8 barraquinhas onde as meninas, tinham as meninas lá, umas 7 meninas, dormiam e faziam os programas. E tudo acontecendo ali a 1.000 metros do posto da FUNAI. Então você vê e aí o tanto de PCs queimadas, você vê como vale o investimento, porque essas PCs tinham sido queimadas há algumas semanas atrás, e já tinham outras PCs que valem milhões, e esse esquema que
não para e não se repete. Um pessoal do Jeff falou que nesse garimpo do Fofoquinha foi onde eles queimaram mais PCs num dia. Num dia chegaram a queimar mais de 20 PCs. Cada PC custa 2, 3 milhões. Então você imagina o quanto rende esse garimpo. E por último, que a gente, depois já sem esperança... só aqui, voltando nessa foto, eu esqueci de pular as fotos, mas aqui, pode ir para frente, por favor. Só para vocês terem uma ideia, olha, essa casinha aqui, que vocês veem no primeiro plano, é o posto da FUNAI. No fundo já é o garimpo Fofoquinha. Então, assim, está do lado, as coisas acontecendo, mas o Estado não consegue, né, fazer frente a isso, porque o cobertor é curto. Pode passar para a próxima, por favor. Aqui, ó, era uma das PCs que os garimpeiros fugiram. Quando teve a fiscalização, eles foram andando pelo mato com essa PC para fugir da fiscalização. Aí depois ainda deram ré pelo caminho para enganar a fiscalização, entraram no mato, enterraram, mas a fiscalização achou e aí o pessoal da comunidade levou a gente para ver como é que eles escondem as PCs quando vem a fiscalização. Eles enterram no mato e para fugir da fiscalização. Pode ir para a próxima, por favor? Aqui é vamos dizer, o prostíbulo que eu falei, as 8 barraquinhas com as meninas, e então tem sempre essa questão de não identificar tudo isso, e aí, bom, e tudo isso foi queimado e as meninas saíram andando com as suas malas no meio daquela lama para ir embora, para chegar no local. E o mais interessante é que esse garimpo, ele está, assim, muito acessível, não é como o Yanomami, que você precisa de helicóptero, reabastecimento para helicóptero, que realmente é uma logística complicada. É muito difícil. Para os Yanomamis. E aqui é muito fácil, você chega com qualquer carro, é na beira da estrada praticamente. Mas a atividade lá não para, impressionante. Bom, e no último, a gente já tinha perdido as esperanças quando surgiu a oportunidade de uma comitiva de ministros que ia visitar o Aris, que é um dos polos base mais longe dentro da terra indígena Yanomami, e a gente falou, puxa, é uma oportunidade de a gente conseguir chegar lá. E aí a gente foi nessa comitiva com 3 ministros, com a Marina, a Sônia e o Silvio Almeida. Ficamos poucas horas em Awaris, mas pelo menos já era uma questão de orgulho chegar nos Yanomami, porque foi muita luta para chegar lá. E, enfim, ficamos umas horas, conseguimos fazer alguma coisa, e depois apareceu a oportunidade de ir para Surucucu, que é essa foto aqui, onde também tinha, assim, continuavam chegando casos de desnutrição grave, e a gente passou também um dia em Surucucu. Pode passar para a próxima, por favor. Aí dá para ver as aldeias. Aqui tem garimpo ativo ainda, olha, do lado das aldeias. Assim, o garimpo vai comendo o território até chegar nas malocas mesmo. Pode passar para a próxima. E aí, numa dos sobrevoos, quando a gente estava voltando de Dauaris, a gente viu essa pista com 9 aviões e era uma pista que já estava... Quando a gente sobrevoou, a gente não sabia onde a gente estava. Aí a gente pediu as coordenadas para o piloto. E quando chegou em terra, a gente começou a apurar e tal, e vimos que essa pista, na verdade, estava na Venezuela, que era uma tática dos caras para o IBAMA não queimar as aeronaves, eles paravam numa pista de pouso já do lado da Venezuela. Então, o garimpo vai se ajustando conforme as fiscalizações vão acontecendo e vão mudando os métodos, e eles vão mudando o método mais rápido ainda. Pode ir a próxima, por favor? Bom, e essa é uma última foto de uma criança, enfim, lá em Surucucu, também com desnutrição grave. E depois dessa viagem, para terminar aqui só, depois de Surucucu, o que a gente fez foi que a gente seguiu uma operação do GEF. Do GEF é o Grupo Especializado de Fiscalização do IBAMA. E eles levaram a gente num garimpo que estava iniciando, já tinha uma estrutura grande, mas não tinha, vamos dizer assim, ainda começado as escavações ali, a destruição. E quando chegou lá, eles aprenderam um sujeito que estava escondido no mato, que olhou para a gente e falou, eu conheço vocês. Vocês me fotografaram no começo do ano, né, o ano passado, em 2023, lá no Porto do Arame, que é aquela foto que eu mostrei para vocês no começo. E realmente, a gente tinha fotografado esse cara, e ele estava saindo do garimpo. E agora ele já estava lá de novo. Um menino de 20 anos, maranhense, já começando tudo de novo. Então, eu acho que isso explica muito esse movimento do garimpo na Amazônia. Eles ficam zanzando pelas terras indígenas ou pelos lugares que estão mais viáveis de viabilizar o garimpo. E, enfim, é uma população que não encontra, muitas vezes, né, muita gente mais velha, que não encontra
vamos dizer assim, uma ocupação na rua, como eles falam, que é nas cidades. Então, esse pessoal vai ficar zanzando por aí porque está no modo sobrevivência. Não estou falando vamos dizer, os empreendedores do garimpo, eu estou falando o pessoal pé na lama, que trabalha mão de obra barata e tal e tal. Então, acho que precisa pensar também, isso foi super interessante, de a gente ver também, quando a gente acompanha essa saída dos garimpeiros, ver esse outro lado também das coisas, nessa miséria, isso que é legal de pôr o pé na lama, porque você, com os dados ou com as imagens de satélite, você tem uma noção das coisas. E quando você vai no território, tanto da qualidade das coisas e a complexidade, não existe, né, essa coisa simplista que normalmente se vê hoje. As coisas são muito complexas e é mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Qualquer dúvida, estou por aí. Obrigadão, Lalo. Adorei o fofoquinha. É muito interessante escutar os detalhes da apuragem da investigação. E eu passo a palavra para o Vinícius. Oi, boa tarde para todo mundo. É um prazer, muito obrigado pelo convite, por estar aqui nessa conversa. Prazer estar com o Lalo, que é meu parceiro nesses projetos, nessas reportagens, com o Yuri, que olha com carinho para a Amazônia, faz reportagens sobre a Amazônia, e com o Cláudio, que é uma fonte ótima, sempre atende a gente. Isso parece pouco, Isso é muito importante que os cientistas vejam uma mensagem nossa e respondam em tempo hábil. E o Cláudio é essa pessoa, então é um prazer estar aqui nessa conversa com os três, né? Obrigado ao Pulitzer Center pelo convite. Bom, o ponto de partida da nossa participação é essa série de reportagens que o Lalo mostrou, Cerco às Aldeias, como ele foi mostrando a partir das imagens, o nosso objetivo central era conseguir chegar nas comunidades que foram cercadas pelo garimpo. E isso foi se mostrando quase impossível ao longo do ano, assim, porque a gente não conseguia, a gente conseguia mapear usando todas essas técnicas existentes, né? Assim, a gente conseguia mapear quais as aldeias, quais os lugares, quais as terras indígenas, mas a gente não conseguia avançar pela simples razão de que são lugares tomados pelo crime. Esses espaços, essas aldeias, essas terras indígenas estão tomadas por criminosos, assim, criminosos organizados que detêm a estrutura do crime, que conseguem colocar escavadeiras, máquinas e toda uma estrutura para cavucar essa terra e explorar o ouro nessas regiões. E há um forte componente de cooptação, principalmente na terra indígena Kayapó e na terra indígena Munduruku. Então, o trabalho foi sendo feito a partir de um longo processo de conversa, de negociação. A gente conversou com dezenas de lideranças para conseguir chegar num termo comum, tanto no aspecto da segurança, de ir até essas aldeias com o mínimo de segurança, quanto de aceitação da nossa presença lá. Acho que o jornalismo tem que fazer aquilo que as pessoas aceitam, né? O que os indígenas aceitassem que a gente fizesse era o que a gente ia fazer. E isso consumiu um ano de trabalho. Então, a gente começa a apurar em janeiro com esse trabalho diretamente de cobertura da crise humanitária dos Yanomamis e só conseguimos viajar para a Terra Kayapó em abril de 23. Então, foi todo esse período para negociar e conseguimos estar em abril lá. Depois a gente segue negociando, a gente só conseguiu estar na terra indígena Munduruku em setembro. Depois a gente só conseguiu estar na terra Sararé, em novembro. E finalmente entramos na terra Yanomami em janeiro de 24, aproveitando essa brecha, depois de mais de 30 e-mails para o governo federal, dizendo que a gente precisava estar na terra indígena para contar as histórias que precisavam ser contadas. E à medida que a gente ingressava no território e conseguia documentar o que a gente via, a gente ia publicando os capítulos foram publicados no ambiente especial do site da Folha, e o resultado foi bem bonito, assim, porque acho que a gente conseguiu contar as histórias com essa perspectiva que a gente buscava. Desde o início, assim, eu pensava que a série precisava partir da imagem macro, as imagens que a gente está acostumado a ver, uma imagem de satélite que mostra ali uma determinada comunidade cercada pelo garimpo, a gente já via muito isso, mas a minha ideia era, a gente precisa estar nessas aldeias, a gente precisa entrar nessas aldeias, a gente sai dessa imagem de satélite e os repórteres estão aqui vendo, ouvindo, documentando tudo que está acontecendo e, no final das contas,
deu certo, assim como fica evidente, né, assim, pela eloquência das imagens mesmo, porque é uma realidade muito grave, muito triste, especialmente a situação das crianças mundurucus, é o que mais me deixou incomodado, ver como esses problemas neurológicos se repetindo nas aldeias, nas comunidades, e esses problemas não são resolvidos, e não se tem as respostas que eles precisam. Então, é uma coisa muito triste, assim, a maneira como o Estado não consegue resolver essa situação. Todas as realidades são muito duras, mas realmente a situação das crianças mundurucus me deixou muito chateado, muito revoltado mesmo, e obviamente a situação dos Yanomamis, porque a gente volta lá um ano depois, ingressa no território e percebe que a desnutrição está praticamente incorporada na rotina das crianças, assim, é algo muito, muito forte, muito triste, e que eu acho que exige uma pronta resposta do Estado brasileiro que não vem. Eu acho que não se comparam os dois governos, porque o governo Bolsonaro estimulava as invasões nas terras indígenas, mas é preciso que esse governo Lula saia um pouco do discurso e faça algo de concreto, assim, porque é inadiável a situação dessas 4 comunidades, esses 4 povos, né? Os Caiapós, os Mundurucus, os Namiquaras, que estão na Sararé, em Mato Grosso, e os Yanomamis. Bom, eu queria só, para contemplar o tema, né, da conversa, falar um pouco sobre o arcabouço legal, porque a gente fala muito de garimpo ilegal nas terras indígenas e às vezes compreende um pouco mal qual é o arcabouço que está por trás disso. Todo garimpo que a gente vê em terra indígena é um garimpo ilegal. O Yuri falou que a Constituição veda a mineração em terras indígenas. Na verdade, a Constituição ela veda na medida em que ela prevê que o Congresso precisa avalizar projetos de mineração em terras indígenas, mas isso nunca aconteceu. Nunca o Executivo mandou um projeto e pediu que o Congresso, você pode avalizar esse projeto de mineração em terra indígena? E houve, e além disso, a previsão, se eu não me engano, é o artigo 231 da Constituição, precisa de regulamentação, precisa que uma lei regulamente a previsão de mineração em terras indígenas. Isso nunca aconteceu, mas isso quase aconteceu nos meses que antecederam a eleição de 22. O Arthur Lira, sempre o Arthur Lira, sendo o vocal dessa pressão ruralista e desse setor mais conservador, tanto na economia quanto na sociedade brasileira, ele encampou um projeto que o governo Bolsonaro tinha mandado. Esse projeto foi elaborado pelo Moro, isso é sempre importante de se dizer. O Moro, como ministro da Justiça, é quem assina esse projeto, juntamente com o então ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, que é um militar. Então, os dois mandam esse projeto, se não me engano, em 2020, que é um projeto de lei que regulamenta esse ponto da Constituição, dizendo, ok, nós vamos alterar o Estatuto do Índio, que é um estatuto que existe desde a ditadura, desde 1973, já tem mais de 50 anos. Nós vamos alterar esse estatuto e vamos permitir que os indígenas garimpem seus territórios. Mas, mais do que isso, que empresas e iniciativas privadas façam parcerias com os indígenas ou entrem nos territórios e garimpem esses territórios. Então, o projeto era muito absurdo, muito ruim. O projeto era tão ruim que o Arthur Lira conseguiu a aprovação da urgência do projeto em março de 22, e em abril ele recuou, porque as próprias empresas do setor de mineração, usando muito esse discurso ecológico, de que a mineração ela é sustentável, a gente não precisa ir para terras indígenas, a gente tem outros territórios para minerar, não precisamos ingressar nos territórios. Então, houve um lobby das próprias grandes empresas contra o projeto, e o Arthur Lira, que responde muito a esses lobbies, né, ele não deu andamento ao projeto. Quando vira o governo Lula, em março ou em maio, não me lembro direitinho agora, de 23, pede a retirada do projeto e o projeto sai da Câmara. Essa ameaça sempre existe, ela sempre vai existir, é só ver o que acontece com a discussão do marco temporal, que fica esse vai e vem o tempo todo, especialmente por esse caminho, pelo caminho do legislativo. Para além desse projeto e da previsão constitucional, acho que é preciso falar, o Yuri falou disso, e é importante falar sempre, do papel da Agência Nacional de Mineração, que valida projetos, ou validou bastantes projetos, especialmente no governo Bolsonaro, em zonas cinzentas da Amazônia, que são as terras públicas não destinadas. Então, é muito comum que a ANM valide projetos de exploração mineral nas bordas das terras indígenas, nas imediações, nas vizinhanças. E muitas vezes
a agência não exclui os projetos dentro das próprias terras indígenas, ficam ali pessoas, empresas, iniciativas, só esperando a lei virar para, opa, esse pedaço aqui já é meu, já apresentei esse projeto aqui, já tem um tempinho, esse requerimento. Então, não há essa exclusão automática, ela deveria acontecer pelo arcabouço legal existente. E uma outra coisa importante falar, que eu fiz algumas reportagens sobre isso, é o papel do GSI. O general Augusto Heleno, que era o ministro do GSI no governo Bolsonaro, validou vários projetos de garimpo dentro de terra indígena, porque ele, como ministro do GSI, era o secretário executivo do Conselho de Defesa Nacional e cabe ao Conselho validar ou não projetos sensíveis, como projetos de mineração na área de fronteira. Então, vários projetos foram aprovados, como quem não quer nada, dentro de territórios indígenas, inclusive numa das regiões mais emblemáticas, mais preservadas e mais importantes da Amazônia, que é a região da Cabeça do Cachorro, na fronteira com a Colômbia. E depois, quando a gente revelou isso nas matérias, ele disse, opa, a gente não sabia que era dentro de terra indígena, então a gente vai revogar os atos. E os atos foram revogados. Então, existe, eu acho que para os jornalistas, que eu imagino que seja o público principal dessa conversa aqui, é preciso ficar atento nesses atores todos, no Conselho de Defesa, no GSI, na Agência de Mineração, na discussão que é feita no Congresso, e naquilo que está ocorrendo na prática, que é o que a série Cerca às Aldeias mostrou, dentro das comunidades, nas bordas das comunidades, dentro dos territórios tradicionais, e sem soluções a contento. O governo Lula não fez operações de desintrusão, de retirada de invasores, nem na terra Caiapó, nem na terra Munduruku, nem na terra Sararé. Só aconteceu na terra indígena Yanomami e com problemas, porque houve um retorno de grande parte de garimpeiros, não da maneira como era, eram 20 mil invasores, hoje o cálculo do IBAMA é que existam 3 mil invasores. Então, cadê as operações de retirada dos invasores? Cadê a eficácia das ações de retirada dos invasores na terra Yanomami? É a única operação que aconteceu. Não bastam apenas essas operações esporádicas, elas já se mostraram ineficazes, é preciso que, de fato, haja ações concretas de desintrusão, de retirada desses invasores. Inclusive, já existe decisão judicial do STF, desde 2022, desde o governo passado, obrigando a retirada desses invasores, desses garimpeiros das terras indígenas. É isso que eu queria falar. Valeu. Obrigadão, Vinícius. Eu vou dar uma moderada entre quem usou o botão de perguntas e quem está usando o chat e direcionar as perguntas aos panelistas. Uma pergunta vindo do Gustavo Queiroz diz: como vocês usam dados públicos e lei de acesso à informação para a produção de pautas? Reportagens com base em ofícios da FUNAI, por exemplo, contam com respostas da lei de acesso à informação? Essa eu abro para os jornalistas. Yuri, eu vi que você tirou o microfone, por favor. Desculpa, ele está perguntando se a reportagem com base em ofícios da FUNAI, se os jornalistas conseguem através de lei de acesso, ou se depois a FUNAI responde? Eu acho que a pergunta é quando as reportagens são feitas com base em ofícios da FUNAI, se essas reportagens elas contam também com respostas de lei de acesso à informação. Às vezes contam, assim, essa ferramenta, né, da LAI, ela ficou foi um pouco deteriorada nos anos Bolsonaro, assim, né? Era muito comum a gente tentar, pelo menos comigo, assim, acho que outros colegas também que eu tenho conversado, fazer pedidos e tem aquela história, né? Demora 20 dias para vir uma resposta e a resposta não é uma resposta, é uma não resposta, né? E aí você tenta recorrer e tudo mais. Então, algumas vezes sim, né? Você dá alguma sorte ali de, sei lá, de repente o servidor que respondeu estava em um bom humor, ou então ele não tinha nenhum chefe muito atento e pôde responder, dar uma resposta correta, assim. Mas lá é uma ferramenta, né? Às vezes tem cada órgão do governo tem um site também de dados, né? De informações processuais e os SAGs, né? Então, se você consegue ali olhar os SAGs, eu acho que eu estou errando o nome, não sei agora. Mas, assim, se você olhar em cada órgão, você consegue, às vezes, buscar partes de alguns processos. Na FUNAI, muitas vezes eu já consegui dados completos, assim, no próprio site da FUNAI, que é o site para documentação processual interna ali,
Na verdade, tipo, você pode fazer um login se você for servidor, mas assim, eu fiz muitas vezes sem login, né? Com acesso externo, como qualquer cidadão pode fazer. E eu me lembro que eu consegui muitos relatórios antigos de uma terra da terra Ituna Itatá, que tem relatos de indígenas isolados, né? De povos isolados. Então, lá é uma ferramenta, mas essa ferramenta dos sites, dos próprios órgãos, né, dos próprios ministérios, ela é muito importante também para você buscar algum documento. E às vezes, quando você não consegue todo o documento, né, porque muitas vezes esse acesso externo ele tem umas limitações, você consegue achar o número do processo, né, criado dentro do ministério. E aí, quando você vai na live, você já busca exatamente, olha, eu quero uma cópia integral desse processo aqui. Aí você coloca o número, né? É um documento público. Se eles não quiserem fornecer, eles vão ter que dar uma justificativa e dar lá o grau de sigilo, né? O quanto tempo vai ter que ficar por sigilo. Então, normalmente é esse o caminho que eu faço. Eu queria aproveitar o gancho da Lai, né, e falar do lado de produtor de dados, né? Eu defendo fortemente, eu acho que toda a transparência necessária. Eu sempre digo que o INPE ele conseguiu passar por esse período mais recente e outros períodos também mais difíceis que a gente já teve por conta da transparência, né? Eu acho que o fato da gente oferecer esse dado estar público fortalece demais esse dado, né? Mas, por outro lado, às vezes já aconteceu algumas vezes caso das pessoas não sabem exatamente o que ele quer com a live, né? Então, aí ele bate uma lá, eu quero todo o dado do desmatamento desde 1900 e nada, em todo o Brasil, sabe? É uma coisa tão ampla que aí toma um tempão do servidor para você ficar entendendo o que ele quer com aquela live, né? E tentar produzir uma série de dados dentro das 5.000 agendas que você já tem no seu dia a dia, você ainda tem que atender aquele com um prazo que às vezes é super curto, né? Então, eu acho que é legal, assim, ao produzir a live, até, eu acho que, de repente, tentar primeiro conversar no órgão, porque já teve caso do cara entrar com uma live sem ter nem pedido o dado. Eu dizia, ó, bicho, o dado está no Brasil. Se você quer, você não precisa pedir para mim, é público, vai lá, né? Então, eu acho que é um órgão, um expediente muito importante, mas tentar usar ele com mais objetividade, sabe? Para dizer aonde é meio cirúrgico mesmo, sabe? Isso aqui, o cara que não quer liberar esse dado, então eu vou lá e vou usar a live para sacar essa informação. Legal. Só uma adição ali que eu tinha falado. Na verdade, não é SAG. SAG é o da Justiça, desculpa. É o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, né? Todos os órgãos têm. Eu até dei um exemplo ali no chat do SEI do IBAMA, né? Aí, por exemplo, você vai ali na busca, você tem uma pessoa específica, busca pelo nome da pessoa, da empresa, né? E aí, de repente, você consegue achar alguns processos ali de multas, de embargos que essa pessoa, essa empresa já tem, foi alvo, né? E aí você não vê, normalmente não vem todos os dados, tá, desse processo, né? Toda a documentação. Mas aí, se você acha um documento ali que de repente pode ser interessante, você pode pegar o número, tentar falar com a assessoria de imprensa ou com alguém dentro do IBAMA, né? Como o Claudio falou também, às vezes é muito mais rápido, às vezes não, normalmente é muito mais rápido, porque lá demora bastante. Ou então, o último recurso, né? Tentar lá e já pelo número do processo. Legal, muito obrigada. Eu vi que a gente já está fechando a hora aqui, mas tudo bem a gente ir mais uns 5 minutos? Certinho? Maravilha. A gente tem mais duas perguntas. O Anthony Phillips, ele está perguntando quais são as fontes preferidas de dados socioambientais que vocês acessam como jornalistas e se vocês conhecem alguma empresa privada que oferece o uso das suas plataformas com algum desconto gratuitamente, basicamente plataformas que vocês recomendariam para o pessoal. Bom, as minhas fontes preferidas de dados, assim, são o INPE, obviamente, ou a rede Map Biomas, é uma rede muito importante, assim, uma galera que trabalha bem, sabe, assim. A Planet, ela elabora mapas muito precisos e com uma certa proximidade, digamos assim, permite uma visualização mais, mais clara. E eu particularmente considero os órgãos ambientais federais como
como boas fontes de dados e informações também. Eles têm uma boa assertividade nas respostas nos pedidos de lei de acesso à informação, IBAMA, ICMBio, inclua a FUNAI também. Eu tive bastante êxito já nos meus pedidos a esses órgãos federais, então eu acho que vale a pena ficar em cima também e usar a LAI. A LAI é importante e fazer o que o Willy disse também. Tem muita base aberta de dados. O IBAMA, por exemplo, tem várias possibilidades de dados abertos que você consegue sistematizar muita coisa. Tem uma pesquisa super fácil, por exemplo, de áreas embargadas. Eu acho acho incrível. Você pode pesquisar por um CNPJ, um CPF, e descobrir se uma área está embargada ou não pelo IBAMA. Uma busca fácil, rápida. Então, tem muitas boas possibilidades rápidas e fáceis e muita coisa disponível, é o que eu destacaria, assim. Para acesso às imagens, para complementar, eu acho que a Planet é legal, o Vinícius mencionou, né? Eles têm vários tipos de acessos ali, você faz um login, né? Então podem... Aí tem um acesso aberto, porque você não precisa pagar nada. Tem acessos a imagens de alta resolução, só que isso é bem caro, né? Normalmente são empresas que têm esses acessos, assim, porque eu nunca perguntei o valor, assim, eu já conversei com algumas pessoas. O Pulitzer, eu acho que já teve acesso a um grau um pouquinho maior, mas não o último grau ali dos logins. Então, é bem difícil. Ah, uma outra fonte que é legal, assim, tem algumas instituições que fazem trabalhos muito sólidos sobre a Amazônia já há bastante tempo. O Amazon faz relatórios ali mensais, né? Então são bem úteis também. E aí tem o pessoal aqui, IBAMA, ICMBio, né? Bases públicas, né? Do governo federal. O INPE faz um trabalho muito bacana, porque eles disponibilizam também, né? Tanto os alertas de desmatamento, focos de incêndio. Então eu acho que tudo isso pode ser utilizado assim por a gente, né? Por jornalistas. Legal. O José Santana, ele está perguntando se vocês consideram a atuação jornalística no estado de Roraima, se é um pouco limitada, e expandindo um pouquinho essa pergunta, tem alguns estados ou regiões ou comunidades indígenas que vocês acham que a gente deve estar prestando mais atenção nesse momento? Responde aí, Lalo. Bom, em relação às comunidades indígenas, puxa, eu acho que, na verdade, como o Vinícius falou anteriormente, na verdade, os problemas continuam, né? É, foi o que a gente acabou vendo fazendo essa série. Apesar da operação nos Yanomami, os problemas continuam em uma escala muito menor, isso é fato. Eu acho que uma coisa que mudou muito nos Yanomami foi a melhora no serviço de saúde, no atendimento à saúde. Mas essa operação de desintrusão parou no meio do caminho, né? Não teve uma colaboração grande das Forças Armadas e o IBAMA fica meio de mãos atadas por uma questão de logística. Então, e aí depois TI Munduruku, continuam as coisas rolando, os garimpos estão lá super ativos, Sararé é uma coisa assim, sabe, tá ali do lado. Então, eu acho assim, na verdade é continuar olhando para essas comunidades que a gente já está um pouco olhando, né? Assim, eu acho. O negócio é continuar insistindo, porque na verdade as coisas não estão mudando muito. Elas estão muito lentas, ou estão mudando num ritmo muito abaixo do que a gente esperava, pelo menos, do que eu esperava. Então, eu acho que a gente precisa continuar, assim, aquele é um trabalhinho de formiga, né? Continuar ali, indo ali, falando sobre isso, falando sobre aquilo, mas eu acho que, assim, são essas terras indígenas muito impactadas, né? Então, é insistir nisso aí, continuar insistindo. É um trabalho meio... Você não vê resultado, né? A verdade é essa. A gente vê pouco resultado do nosso trabalho, porque o impacto é mínimo, né? A gente continua falando dos problemas e parece que fala para a parede, assim, você não vê ações do governo e tal. Então, é meio frustrante nesse sentido, mas eu acho que a gente é isso, são essas terras indígenas que a gente falou, lógico, tem outras, o Brasil é um continente, então tem milhões de coisas para falar, mas eu acho que essas regiões que a gente abordou aqui são as mais críticas mesmo. Queria só complementar, assim, que eu compartilho muito dessa angústia também, né? Porque
Eu moro aqui em Manaus há quase 2 anos, e meu papel é ser correspondente para a região da Amazônia, assim, e é uma infinidade de problemas, questões, e é muito frustrante muitas vezes, porque realmente os problemas são muito numerosos. Para falar de um dos milhares, assim, o mais recente, é uma matéria até que a gente publicou hoje, assim, a situação dos Madhras colinas que ficam no Médio Jurá, por exemplo, passa por uma situação de abandono, violência. Eles são completamente desprezados, muito mais que desprezados, tem um quadro de violência, de preconceito nas cidades próximas ali dos territórios, né? Em Vira, Irunepé. Mas aí a gente relatou hoje o caso de um indígena que veio acompanhando a mulher grávida, que estava num momento delicado ali da gravidez, viajou 1.200 quilômetros num avião, numa UTI aérea, estava acompanhando a mulher numa maternidade aqui em Manaus, dois universos completamente distintos, né? Ele vivia numa aldeia, a aldeia é um povo de recente contato, vivia da caça, da pesca, da roça, e aí veio para cá acompanhando a mulher, passou, o bebê nasceu, a mulher ficou bem, mas passaram uns dias, ele desapareceu e foi encontrado morto, assassinado, assim. E o que mais me chama a atenção, me deixa chocado, assim, é o desprezo por isso também, assim, os órgãos de, por exemplo, a Polícia Civil do Amazonas finge que não está acontecendo nada, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas você procura, não te dá uma posição sobre em que pé está a investigação, e é isso que me deixa triste e chocado, assim, como os indígenas muitas vezes são tratados como nada, como se eles não existissem, como se eles fossem um estorvo, principalmente na lógica do garimpo, isso é muito claro. Os garimpeiros, os donos da estrutura do garimpo, e esse avanço do garimpo, eles vão avançando como se os indígenas não existissem. E a gente ouve muito isso, né, Lala? Assim, tipo, não, mas aqui não tem indígena. Não, mas não tem esse tanto de indígena que está dizendo que tem. Mas tem, eles estão ali, você está quase engolindo a maloca dele com essa escavação né, que você está fazendo, assim. Então, isso para um repórter e para quem está trabalhando só com a Amazônia, é uma angústia e uma revolta. E eu acho que isso move muitas reportagens, né? A angústia, a frustração e a revolta diante de absurdos como esses, assim, isso faz com que você se mova, né? Então, acho que o jornalismo é muito movido por isso, assim. E há incontáveis comunidades e povos e territórios que precisam de mais atenção jornalística, para além desses que a gente mostrou nessa série, por exemplo. Há várias realidades que precisam ser contadas, mas é impossível, porque nem todo mundo está olhando, nem todo mundo está fazendo jornalismo olhando para a Amazônia, então, ou estando na Amazônia, né? Assim, então, é um buraco sem fundo que precisa de mais braço, mais gente, mais repórter, mais, sabe, mais jornalista para dar conta minimamente da quantidade de problemáticas que existem. Só queria um comentáriozinho em cima do que o Vinícius falou, sua última fala, Vinícius. Eu acho que falta muito mais Brasil na Amazônia, né? Não é só no jornalismo, não. No serviço público, a gente tem, por exemplo, uma unidade do INPE lá, que tem uma carência de mão de obra terrível, terrível, né? E as pessoas não querem ir para lá. É difícil, né? Assim, morar lá é complicado. Você está morando em Manaus, tem uma série de coisas assim. Então, eu acho que, como país, a gente tem que olhar o que desenvolvimento que a gente quer para aquela região, né, e que participação a gente quer ter nesse desenvolvimento daquela região, sabe? Eu acho que a gente negligencia, né? Eu sou um paulista, né? Sou de São Paulo, morei 4 anos em Belém, mas assim a minha sensação é que nós aqui do centro-sul do país a gente negligencia a existência de mais da metade do país, né? A gente faz de conta que ele é um lugar legal, bonito, que eu já ouvi falar, mas não pertence à minha realidade. Aquilo não me pertence, né? Nossa, eu concordo muito, assim. E eu noto também, Cláudia, assim, eu acho que é importante dizer isso, eu noto muito oportunismo também, sabe? Assim, no sentido negativo mesmo. Existe muito oportunismo com a Amazônia. Eu acho que é preciso olhar para a Amazônia de uma maneira mais genuína e exatamente isso que você está dizendo, é preciso que o Estado esteja mais presente, né? Assim, realmente parar de enxergar a Amazônia de uma maneira estereotipada e compreender ou tentar compreender, dar conta dessa compreensão da complexidade da região. O tamanho que você disse é metade do território brasileiro, são diferentes Amazônias, diferentes realidades. Então, ou a gente encara isso
de verdade, assim, né? E com mais presença do Estado, da ciência, do jornalismo, ou então acho que a gente vai continuar enxugando gelo e não saindo do lugar nessa tentativa de compreensão do lugar e de solução desses problemas, né? Só para dizer que eu concordo com tudo que vocês estão falando, assim, que o Vinícius e o Cláudio ressaltaram, né, essa questão da falta de acompanhamento, né, pensando pelo lado da imprensa, né, uma coisa histórica, é uma questão histórica, né. Eu estava falando uns dias atrás com o Lúcio Flávio Pinto, que é um jornalista bastante experiente de Belém, e ele fala que isso, né, ele fala justamente sobre isso, né, que é uma coisa histórica, né, da década de 70, 80, 90, né, a gente tem que parar de pensar que a Amazônia é apenas um furozinho ou uma série de reportagens que vai ali, a questão Yanomami e acabou. Não, tem que ser algo permanente, né? Até porque não existe uma operação específica que vai tirar todos os garimpeiros e eles vão embora para sempre, né? Eles já voltaram, né, no território Yanomami e em outros territórios nem saíram, né? Porque não houve nenhum tipo de operação. Então tem que ser um trabalho de formiguinha, como o Lalo falou, tem que ser um trabalho permanente, né? E, infelizmente, muitas vezes isso é muito caro, né? Você vê, né? Assim, às vezes, por exemplo, o Vinícius e o Lalo estão no maior jornal impresso do país, né? E fala assim, ó, eu consigo fazer uma viagem a cada 3, 4 meses, né? E para quem está em outros jornais, provavelmente é ainda mais difícil, né? Tem muitas iniciativas que são bacanas, de instituições que estão financiando o jornalismo, o Pulitzer é uma delas, né? Espero que, até porque vai ter uma COP aí em 2025, né? Então está batendo a porta já, a COP. Espero que ainda surjam mais e não apenas bolsas ou oportunidades para as pessoas de fora da Amazônia irem lá falar sobre a Amazônia, né? Mas também acho que dá oportunidade para pessoas que são da região, né? Ouvir essas pessoas, né? A gente tem que ouvir o que essas pessoas que estão na Amazônia têm a dizer, né? A gente tem bastante a aprender. Acho que toda vez que vocês viajam para a terra indígena, pelo menos toda vez que eu viajo para uma terra indígena, eu aprendo tanto, assim, que é sempre uma coisa muito bacana, né? Assim, eu sempre falo quando tem algum parceiro que é de fora, que é estrangeiro, eu falo assim, ó, essa é a parte bonita quando a gente vai numa terra indígena, né? Assim, não uma terra indígena que está afetada diretamente por garimpo, mas uma aldeia normalmente, né, que funciona como deveria funcionar uma aldeia, sem as ameaças, né, externas, é a parte bonita do nosso trabalho, né? Assim, que você vê as coisas funcionando como deveriam funcionar. Então, isso é muito bacana. Eu queria complementar essa pergunta e dar uma provocada no Cláudio, porque tem bastante, ó, tem mais de 30 jornalistas te ouvindo, Cláudio, falar um pouco quais são as regiões que a gente tem que ter mais atenção a partir de agora, né? Queria saber pelo INPE, né? O que vocês têm visto, assim, nos últimos, sei lá, no último ano e meio aí, quando teve essa virada de governo, né? Se teve alguma mudança no tipo de desmatamento em alguma região, se tem alguma região que o INPE que detectou que acha que teve um crescimento de desmatamento, né, ou seja por mineração ou por qualquer outra atividade, né, assim, queria te provocar um pouquinho nesse sentido. É, primeiro, assim, realmente a curva de desmatamento é muito acentuada, né? Assim, a gente tinha um total, aquilo que o Vinícius falou, você tinha um governo que estimulava essa prática, né? E tem um governo agora que combate, ele com todas as dificuldades que tem, mas ele combate. Então, você tem uma queda muito acentuada para a Amazônia, você tem realmente uma queda muito acentuada da Amazônia. Mas você tem vários pontos que ainda continuam quentes, né? A região próxima, por exemplo, a São Félix do Xingu, é uma região que ainda continua tendo uma ocorrência bastante intensa de desmatamento ali. A região ao longo da 319 ainda tem muita expectativa de que o asfaltamento da 319 vai valorizar aquela área. Então, é uma área que ainda está chamando a atenção, sabe? Diminuiu muito, o sul do Amazonas caiu muito isso, foi feita muita operação de combate, mas ainda é uma região que está tensionada, sabe? Que tem uma tensão no ar ali, com essa expectativa de asfaltamento da 319, né? A questão do garimpo, para o desmatamento, o que eu vou falar, eu não estou diminuindo a importância, mas no desmatamento, o garimpo é muito pequeno, é uma coisa extremamente pontual. Então, você vai dizer, a quantidade de terra desmatada para o garimpo é desse tamanho, né? O impacto que ela traz é imenso, é uma coisa horrível, você destrói biodiversidade, você causa problemas de saúde violento, mas quando você olha para o número do desmatamento, aquilo não impacta muito, não gera muito, mas continua existindo. Quando a gente vai lá nos alertas de desmatamento dentro
da área indígena, por exemplo, você vê ainda ocorrendo lá os desmatamentos com padrão de mineração, né? Então, eu acho assim, esses são os pontos que eu chamo a atenção, né? E uma coisa que eu tenho dito, assim, de que agora a gente começa uma fase mais difícil, né, do combate ao desmatamento, porque o primeiro tombo assim, é mais expressivo, ele é muito grande, mas, de certa forma, ele não é que ele é mais fácil, mas você vai combater grandes desmatamentos, você consegue, um cara que você consegue parar, você faz uma diferença enorme. À medida que você vai diminuindo o seu patamar, os desmatamentos vão ficando menores e mais pulverizados, o combate a isso passa a ser muito mais difícil, né? Então, a gente agora o que a gente deve perceber é que essa curva não deve seguir tão acentuada como ela foi nesse primeiro ano, né? Deve ter uma tendência que você, à medida que você passa a combater um desmatamento muito mais disperso, é muito mais complexo fazer isso. Mas, então, e também, assim, do ponto de vista de você centrar a informação em algum lugar, Yuri, fica disperso, sabe? Você não tem mais aquele foco enorme numa região, ele começa a diluir ao longo de várias áreas, né? Mas, assim, o lance é estar sempre de olho lá no Terra Brasilis, né? O dado do DT é um dado, toda semana a gente atualiza para a comunidade aberta, né? Para os órgãos públicos, ele é atualização diária, e para a comunidade é toda sexta-feira, né? O Cláudio Ângelo, que deve estar vendo a gente aí, ele disse que ele é o tarado do F5, né? Chegou a sexta-feira de manhã, ele fica lá F5, 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 até atualizar o dado, e ele saía já correndo atrás disso, né? Então, vai ser isso, não. A conversa está muito boa, eu ficaria aqui por horas conversando, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Eu vi que você saiu do microfone, Vinícius, alguma últimas Não, palavras? eu tô angustiado com uma das pessoas que está acompanhando, dizendo que sobre Roraima não foi respondido. Então, só fiquei angustiado de deixar ele sem resposta. Vou falar muito rápido. Eu acho que Roraima, como vários estados amazônicos, é sempre muito difícil de fazer jornalismo, por conta das dificuldades de acesso, por exemplo, à terra indígena Yanomami, por conta da realidade política local. Existem problemas políticos enormes, mas é um estado muito interessante jornalisticamente, porque existem diferentes realidades ali que precisam ser acompanhadas. Não são só os Yanomamis, existem várias outras etnias que estão em Roraima, territórios que precisam ser acompanhados mais de perto. Agora, por exemplo, Roraima está passando por uma onda de calor, de queimada. Roraima é responsável pelo fato de fevereiro ter sido um dos meses com mais queimadas na Amazônia. Tem uma área próxima ao que se parece a Cerrado, em Roraima. Então, é um lugar difícil, de difícil acesso, muito caro, como o Yuri disse, sempre é difícil chegar nos lugares, mas com muitas histórias que precisam ser contadas e acompanhadas de perto. É isso que eu queria só responder essa pessoa. Maravilha, muito obrigada aos quatro, a todo mundo que veio para a nossa conversa hoje. Agradeço muito, eu aprendi muito e uma ótima tarde a todos. Obrigado, gente. Valeu demais. Até mais. Obrigado, Fernando, a todos. Tchau. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado.